Sejam bem-vindos ao meu vídeo 44, parte 2. Mostra que realmente o S&P 500 tem em termos de subida, assim bem como o outro gráfico que eu vou mostrar agora a seguir, tem a ver com o preço da subida das casas, como vocês estão aqui a ver. E isto é interessante ver como estão o comportamento de uma e de outra de subida. E se formos, tanto depois comparar o S&P 500 com outro gráfico que eu também vos gostava de mostrar, vimos anteriormente, aqui também onde está esta parte em que está em subida é muito idêntico ao S&P 500. Portanto, que o gráfico quer relativamente ao S&P 500 das ações americanas, quer relativamente ao preço das casas, normalmente eles acompanham lado a lado estes dois fatores. Portanto, isto são fatores que normalmente os governos não querem que aconteça, que o mercado das bolsas e das ações tenha um crash. E o preço das casas também, normalmente quando há um crash da bolsa, normalmente o preço das casas também vai. E o que os governos não querem é que aconteça o que o mercado bolsista e das ações tenha um crash. Portanto, depois da certeza seria uma perda enorme, incontrolável, de dinheiro que não querem que isso aconteça, pois seria mau de um modo geral, e é por isso que as ações descem um bocadinho, mas quando os fundos de investimento injetam dinheiro, sobe outra vez um bocadinho. Portanto, anda sempre nestes níveis que sobe e desce sem grandes oscilações, já que os governos e os fundos de investimento querem, acima de tudo, com um preço estável nas casas, portanto, o imobiliário em geral, e assim que seja dinheiro muito líquido. Então sabemos que as pessoas não andam por aí a comprar e a vender casas de uma maneira muito rápida. Tanto assim, o que agora estamos a ver, acho que nada de incrível pode acontecer com o índice das ações do S&P 500, por exemplo, quer a Apple, quer a Tesla, quer a Amazon. Portanto, prevejo que nada de terrível irá acontecer com o S&P 500. Logicamente, se bater no fundo o S&P 500 e cair muito, claro que irei comprar mais ações ainda e seguir a velha máxima do Warren Buffett, tanto que é comprar em baixa e vender, portanto, em alta. Se comprarmos boas empresas e se formos um bom investidor, no fim podemos sair a ganhar nos nossos investimentos. Como, por exemplo, ter ações que dão bons dividendos e, por outro lado, ter ações que são mais especulativas. Isto quer dizer, para ganharmos dinheiro em pouco tempo quando subirem. Mas se formos atrás da próxima dica ou novidade que algum amigo nosso nos diz que devemos comprar, claro que podemos perder tudo quando houver uma queda na bolsa. O que cria inflação na economia e se injetarmos dinheiro no sistema para as pessoas que não têm dinheiro, porque os governos precisam gastar o dinheiro para dar aos pobres, para ganhar votos, como fazem muitos governos que dão subsídios para isto ou dão subsídios para aquilo, mas se dermos dinheiro às pessoas ricas, as pessoas ricas colocam esse dinheiro no banco e pedem dinheiro emprestado para investirem noutras áreas. As empresas imobiliárias e bolsa, etc. E assim roda a economia, ou seja, o dinheiro roda e gira. Ou seja, tanto a máquina da economia gira. Quando se inflaciona a economia, voltamos ao antigo esquema, que é o estímulo da economia, chama-se em inglês o quantitative easing, que é o aumento de oferta de dinheiro em circulação na economia por parte do Fed e do Banco Central Europeu, tanto em que os governos dão aos ricos e não aos pobres. E então queria-vos mostrar a subida em relação, portanto, às ações S&P 500, em que vocês conseguem ver que realmente está em termos de subida. E agora queria-vos mostrar outro gráfico que também é interessante, em que tem o aumento da parte do Fed de dinheiro no mercado, e depois temos o S&P 500, portanto também aumento desse mesmo o S&P 500, portanto está lado a lado em termos da economia. Portanto, isto é interessante vocês verem que realmente este, esta situação acontece e, portanto, o problema é que os governos fizeram durante a pandemia, que foi distribuir dinheiro às pessoas para que as pessoas não ricas fossem gastar esse mesmo dinheiro, como foi o caso dos cheques enviados pelo governo americano para as pessoas. E se multiplicarmos esse dinheiro no mercado das ações, portanto, em empresas que estão estupidamente valorizadas, que é o caso da Apple, da Tesla, da Amazon, Facebook, Meta, colocar esse dinheiro nas casas, isso não acontece. Por exemplo, se formos ao supermercado e comprarmos uma Coca-Cola, portanto, essa mesma Coca-Cola fica nos nossos ativos, em que se faz as pessoas felizes e sentirem-se bem. Talvez as pessoas peçam um pouco mais dinheiro, mas não é um ativo líquido, como por exemplo o dinheiro das ações,
dos títulos de tesouro, etc. Portanto, não é um ativo, neste caso, muito líquido, e por isso é uma boa maneira de promover a economia, pois o dinheiro circula e promove a economia, neste caso, e portanto conseguimos colocar dinheiro novo em ativos, como por exemplo no imobiliário, que é difícil de vender para tornar esse ativo, portanto, em dinheiro vivo, os carros, as motas, os barcos, etc. Portanto, é disso que se trata o quantitative easing, portanto, que é o QE, que é o estímulo da economia. E quando se trata de gerir a liquidez, pois se retirarmos esses fundos líquidos, o sistema económico para. E se colocarmos de volta o dinheiro nos fundos, o mercado fica ao rubro. Mas se mudarmos, neste caso, o dinheiro para a parte ilíquida, o dinheiro movimenta-se muito lentamente, que não causa a inflação que temos hoje em dia. Portanto, a causa da inflação não é mais nos ativos dos ricos. E estes ativos nos ricos, das pessoas ricas, vão chegar até ao máximo, por exemplo, quando grandes casas ou mansões passarem dos 2 milhões de dólares americanos ou 2 milhões de euros para 40 milhões de dólares americanos ou de euros, enorme em relação a estes, mas no terreno não tem tanto efeito assim. E este é um truque inteligente que normalmente os governos têm estado a fazer há mais de 12, 14, 15 anos para cá e foram além disso durante a pandemia, e é por isso que temos esta inflação brutal neste momento. Os governos estão a retirar novamente este dinheiro que está nos mercados, e quando a oferta do dinheiro estiver de volta, também o equilíbrio do dinheiro na economia volta a estar esse equilíbrio novamente na economia. Mas quando os governos inflacionarem novamente a economia, dinheiro na economia, os ricos vão colocar novamente o seu dinheiro de volta em ativos como o mercado das ações e o imobiliário. Então, assim não será tão mal para as ações de certeza, pois vão continuar, neste caso, quase certeza, a subir. E então queria-vos mostrar onde é que normalmente eu compro essas ações, quer nos Estados Unidos, quer na Bolsa Europeia ou inglesa ou japonesa, e portanto vocês podem aderir e comprar ações em qualquer parte do mundo. Agora pergunto a vocês, será que o Bitcoin é o ativo perfeito para criar esta bolha neste momento que está a acontecer? Portanto, o Bitcoin não é mais do que um bom exemplo que exista algumas ações que também fazem isso, mas muito raramente sobem como um foguete e descem como uma pedra. Mas existem algumas ações deste tipo, como o Nvidia, a Tesla, a Amazon, Facebook, a Meta, etc. Há muitas pessoas, portanto chamam-lhe os Big Seven, há muitas pessoas que, por exemplo, acordam às 3 da manhã, neste caso estão a dormir e acordam viciadas, portanto, em termos de ações, para ver os preços das ações a subir. E uma pessoa depois fica com medo que este tipo de ações e deste tipo de comportamento mude quando se acorda de manhã. No fim de tudo, o Bitcoin até fica bem, porque a parábola, assim que sobe como um foguete, também desce como uma pedra, e acorda-se no dia seguinte de manhã e está a metade do preço do Bitcoin. Então ninguém sabe qual será o máximo, neste caso do Bitcoin, e qual será também o máximo do Ethereum, etc. Portanto, ninguém conhece o topo máximo, neste caso do Bitcoin, e tenho quase a certeza que todas as pessoas já viram os gráficos que fazem uma exponencial, tanto em forma de pico, e logo de seguida desaparece novamente. E então queria-vos mostrar realmente esses gráficos. Ora, aqui está. O gráfico do Bitcoin, como vocês estão a ver, é um gráfico muito volátil. Portanto, isto tem em termos dos tais picos que eu estava-vos a falar, tanto agora. Portanto, é um gráfico de exponencial de pico e logo de seguida desaparece novamente. E assim que uma pessoa começa, neste caso, a suar, a ver o preço a baixar, aprende a ser menos ganancioso, portanto, ao longo dos anos. Mas isso, a pessoa não pode ser muito gananciosa. Assim eu estabeleço a minha meta quando, por exemplo, o Bitcoin ultrapassar os 38 mil US dólares, e normalmente, neste caso, eu saio, mas também não importa se o Bitcoin sobe dos 38 até aos 60 mil US dólares o Bitcoin. E depois uma pessoa pode sair do mercado do Bitcoin e fazer ou investir o dinheiro dos lucros noutra criptomoeda, que normalmente não é o caso do Bitcoin ou do Ethereum. Mas conhecemos bem os ativos malucos do mercado, dos quais nunca ouvimos falar, e depois vamos onde é que isto vai dar. Então sabemos que ao comprarmos criptomoeda, Matic, por exemplo, que é usado no Polygon, por exemplo, já esteve no 0,03 US dólares cada criptomoeda, e passado pouco tempo só para os 4 US dólares. Este, portanto, é um exemplo dos ativos malucos que eu estou a falar em termos de investimentos. E, portanto, na verdade, podemos sair
se calhar não aos 4 US dólares, mas podíamos ter sido se calhar aos 25 US dólares. Mas sabemos que ainda podemos ganhar e é tudo uma grande loucura ao rubro mesmo. Sabendo que, se estivermos nesta loucura, conseguimos acumular 80% dos nossos lucros. E agora estamos a jogar no mesmo jogo, nas mesmas subidas, mas com menos dinheiro. E assim sabemos que podemos deixar rolar as coisas, como é um jogo que box, em vez do Bitcoin, por exemplo, duplicar, ele só, por exemplo, 10 vezes, então podemos dar-nos ao luxo de fazer isto em quantias menores. Agora, obviamente, se formos uma pessoa muito gananciosa, pode apostar tudo de uma só vez, como em certos casos. Algumas pessoas que hipotecaram a própria casa para comprar Bitcoins. Muitos ganharam muito dinheiro, mas também, por outro lado, muitos também perderam muito, mas mesmo muito dinheiro. Quando sobe na vertical e ficamos no topo e nos deixamos ficar por lá, mas quando começa a cair o preço do Bitcoin, normalmente as pessoas também tentam sair a qualquer preço, mesmo a perder dinheiro, o que quer dizer que as criptomoedas caem muitas vezes e acontece quase que ir 20% em uma hora, quando algumas vezes pode subir 10% e depois pode cair alguns 8%. Se olharmos para o topo dos topos deste tipo de mercados, normalmente é um topo irregular, como é volátil, ele está. Este gráfico da Nvidia é um gráfico muito mais ligeiro em relação, por exemplo, ao Bitcoin, como vocês podem ver neste exemplo aqui em volátil. E como vocês podem ver por esta volatilidade do gráfico, muitas pessoas estão fartas deste tipo de comportamento. E é por isso que muitas das vezes as pessoas deixam o mercado andar. E depois muitas vezes deixam o mercado das criptomoedas cair e depois é que saem vendendo as suas posições já em termos de perda. Isto porque muitas vezes as pessoas pensam, nunca sabem quando podemos dobrar o nosso dinheiro investido. Mas se ao sairmos muito cedo, apenas podemos ganhar metade do dinheiro investido e assim ficarmos apenas a metade do caminho de valor máximo do Bitcoin. Temos uma perspectiva que o Bitcoin vai chegar aos 40 mil dólares, US dólares cada Bitcoin, e depois planeamos sair, assim retiramos o nosso lucro quando chegarmos, por exemplo, apenas aos 38 mil Bitcoins por 1000 US dólares por cada Bitcoin, mas quando saímos, por exemplo, no valor dos 38 mil US dólares do Bitcoin, já temos, portanto, a nossa margem de lucro quase coberta. Provavelmente pode sair a partir daí apenas alguns 10 a 20% para cima, mas não muito mais que isso. Agora pergunto a vocês como é que podemos sentir-nos emocionalmente e psicologicamente por termos saído do Bitcoin na ordem de valor dos 38 mil, em termos de Bitcoin por US dólar. Quando virmos que depois subir o Bitcoin para os 65 mil US dólares por Bitcoin e depois perdemos 40% deste lucro, como podemos dizer assim. Quando estamos nos mercados, como investidores, nunca devemos estar acordados tanto durante a noite quando perdemos dinheiro, mas também devemos pensar que vai haver outro autocarro que possa passar a passagem do autocarro novamente. Portanto, eu posso-vos mostrar, em termos de gráfico de Bitcoin subir muito rapidamente em pequenos dias e depois pode começar a descer em algumas horas ou até as últimas 4 semanas. Tem subido imenso até acima dos 40 mil US dólares cada Bitcoin. Se eles apostaram que o Bitcoin não ia passar dos 35 mil US dólares o Bitcoin, mas não tem acontecido isto. Portanto, muitos investidores têm sido muito pessimistas em relação ao Bitcoin. Tudo é muito mau e que o Bitcoin pode chegar aos zero, o Bitcoin pode desaparecer, o Ethereum é a mesma coisa, mas que o gráfico que vos mostrei agora mostra que o Bitcoin está mesmo muito forte. E basta acreditarmos que o custo de tudo é feito em dólares americanos. E é a boa maneira de fazer isso. Olhando para os gráficos e o seu comportamento, como vocês estão aqui a ver neste gráfico, podemos muito chegar provavelmente aos 90 mil, mais ou menos entre os 90 aos 120 mil US dólares o Bitcoin, e talvez isso possa acontecer no próximo ano ou meio do próximo ano. Podemos dizer que vai continuar a haver problemas com as criptomoedas, portanto, um deles é quando se coloca todo o dinheiro investido apenas nas criptomoedas, em que está tudo bem quando os valores atingem os 6 dígitos, mas é tudo está sempre a subir. Mas no momento em que se chega aos 7 ou 8 dígitos e a subir o preço do Bitcoin e do Ethereum, ninguém consegue sair deste mercado. Portanto, é um mercado muito viciante, logicamente que é. Tenho vários amigos que investem quase tudo em Bitcoins. Tenho pelo menos 2 ou 3 amigos que fazem isso constantemente e não investem noutros mercados, que é mercados de ações, que é mercados imobiliário, ouro, prata. Há muitas maneiras de investir
Portanto, as pessoas sabem que é muito difícil de sair deste mercado, porque podemos dar o exemplo do FTX, do Bankman-Fried, que é o king das criptos, que foi o FTX e a FTX Token e o Alameda Research, como vocês sabem. É fácil. Este mercado, as pessoas têm muitas margens de lucro, mas também querem investir quase tudo neste mercado. Portanto, só para vos dar uma ideia, tem 170 Binance e também o Coinbase tem um bocadinho de mais de fees em termos de pagamentos e transações. Em termos da Binance, acho que em termos de comprar, o Ethereum neste momento anda na volta dos 38, mais coisa, menos coisa. Há coisa 10 minutos atrás estava em 38 e qualquer coisa, quase 39 mil. O US$ subiu. As ações nesta noite desceram quase todas, tanto a S&P como o Nasdaq, como todas as ações também no Hang Seng. Portanto, isto só para vocês terem ideia que realmente eh, uns sobem, outros podem descer. Espero que tenham gostado e até ao nosso próximo vídeo.